Dicas de saúde. Você sabe lavar as mãos corretamente? 1. Molhe as mãos e depois coloque sabão. 2. Esfregue bem as duas mãos. Não se esqueça de também esfregar as costas das mãos, entre os dedos e debaixo das unhas e os polegares. 3. Enxague com água corrente para tirar o sabão, vírus e bactérias da pele. 4. Se possível, feche a torneira com um papel ou uma toalha para não se contaminar de novo. 5. Por fim, mas não menos importante, seque bem as mãos com lenço e descarte-o corretamente. Se não tiver água e sabão por perto, você também pode higienizar as mãos com álcool em gel. Saiba mais em saude.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal. Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês, se cuidando. Lembram de mim? Sou o professor Júnior, estou trabalhando com a disciplina de língua portuguesa com os 5º anos. E essa semana estamos prontos para iniciar aí mais uma semana de estudos, né? De muita concentração, estudar bastante, né? E essa primeira apostila da semana, como de costume, a gente vai preencher o nosso cabeçalho. Então tá lá o nome da escola, a escola a qual vocês estudam. Então vocês colocam aí o nome da escola. Logo abaixo o nome do professor ou da professora que dá aula para vocês. Então coloca o nominho deles aí. Aqui nós temos o 5º ano. Lembrando, você vai colocar A, B ou C, né, de acordo com a turma que você está. E aqui embaixo o aluno ou a aluna, no caso o nome de vocês, ok? Aí nós vamos então para a nossa data da aula 1. Você vai colocar aí a data do dia que você está realizando essa atividade, ok? Completado o nosso cabeçalho, então é hora da gente ir para a nossa primeira atividade. Essa semana nós vamos trabalhar o livro didático Vem Voar, que você recebeu aí do seu professor no dia que você foi buscar o seu material. Então, nós vamos trabalhar as páginas 88 e 89 com o gênero textual crônica. Crônica que nós já havíamos trabalhado na semana passada e que vamos dar continuidade essa semana, ok? Nós vamos fazer a leitura do texto e logo depois, nas páginas 90 e 91, nós vamos fazer os exercícios 1, 2, 3 e 4, ok? Então, essa será a nossa aula de hoje. Então, vamos lá para a apostila? Vamos lá para o livro, pegar ele, abrir e começar as atividades? Então, vamos lá. Então, aí no livro de vocês diz assim: leitura. A morte é um acontecimento que faz parte da nossa trajetória, mas dificilmente é encarada com naturalidade. Não é mesmo? É um assunto difícil de entender e doloroso de aceitar. O texto que você vai ler a seguir é uma crônica de Marina Colasanti, que fala exatamente disto, da morte. De que morte a autora vai tratar? Leia o texto e descubra. Então vamos entender de que morte é essa que essa autora desse texto vai tratar aqui na leitura, né? Lembrando que toda vez que a gente vai ler um texto, a gente tem que ler ele devagar, pausadamente, respeitando a pontuação, para que a gente possa ter uma leitura bem compreensiva, ok? Então, o nome do nosso texto é O Mundo Lindo. Morreu o último caracol da Polinésia. Havia um caracol da Polinésia, um caracol de árvore e nenhum outro. Era o último e morreu. Morreu de quê? Ninguém sabe me dizer. O jornal não acha importante revelar a causa. Mortes de um caracol da Polinésia. Noticia apenas que com ele extinguiu-se a sua espécie. Ninguém nunca mais verá em lugar algum, nem mesmo na Polinésia, um polinesiano caracol. Pois eu ouso dizer que sei o que foi que matou. Ele morreu de ser o último, morreu de sua extrema solidão. Sua vida não era acelerada, nada capaz de causar-lhe estresse, mas era dinâmica. Ao longo de um ano,
graças a esforços e determinação e impulso fornecido pela própria natureza, o molusco lograva deslocar-se cerca de 70 centímetros. Mas teria sido uma temeridade? Assim mesmo, de que adiantavam esses 70 centímetros suados, batalhados dia a dia, sem ninguém para medi-los, sem nenhum parente, amigo, companheiro que lhe dissesse: você hoje bateu sua marca? Sem ninguém para esperá-lo na chegada? O último caracol da Polinésia olhava ao redor e não via ninguém. Ali estava, frequentemente, seu tratador. O caracol vivia no zoológico de Londres, mas o tratador não era ninguém. O tratador era qualquer coisa menos importante que o tronco sobre o qual o... Aí nós vamos para a página 89. O caracol se deslocava. O tratador era de outra espécie. E via sim, de vez em quando, via os pesquisadores que o examinavam, olho agigantado pela lente. Mas os pesquisadores não tinham uma concha rosada cobrindo-lhes as costas. Os pesquisadores também não eram ninguém. Então o caracol da Polinésia olhava o mundo e o mundo estava vazio. E como pode alguém querer viver num mundo esvaziado de seus semelhantes? Seguramente ele era muito bem tratado no zoológico. Comida não havia de lhe faltar. O que comia um caracol da Polinésia? E de dia e de noite estava livre de predadores. Seus antepassados, talvez ele mesmo na infância, tinham tido que lutar pela sobrevivência. E a vida era dura. Mas lutavam em companhia. Quando um deles era esmagado, quantos caracóis são esmagados mesmo na Polinésia? Outros lamentavam sua sorte. Quando um deles se atrasava em sua marcha, é tão fácil a um caracol se atrasar, outros esperavam por ele. Havia sempre velhos caracóis experientes, aos quais podiam pedir conselho. Novos caracóis ignaros, aos quais ensinar os segredos da vida. Havia sempre companheiros, e o mundo povoado de companheiros era lindo. Mas os outros todos foram acabando aos poucos, vítimas do único predador disposto a transformar suas conchas em objetos turísticos. E o último caracol da Polinésia, cansado de ser o último, cansado de ser tão só, deixou-se pisar pela morte, que passava apressada, certo talvez de poder renascer em algum mundo lindo, em que milhares de ovos de caracol preparam-se para eclodir. Então essa foi a leitura do nosso texto. Agora, aí mesmo no livro, a gente já tem alguns vocabulários, algumas palavras que talvez não seja de conhecimento nosso e que a gente vai descobrir o significado delas. Lembrando que é sempre interessante que a gente saiba o significado de todas as palavras do texto para que a gente tenha uma compreensão bem nítida dele. Então vamos lá. Na página 88 está ali, causa mortis, do latim, a causa da morte. Lograva, conseguia, alcançava. Molusco, animal invertebrado, sem ossos, de corpo mole e que em geral é dotado de uma concha. No caso aí, os caracóis. Temeridade, ato arriscado, perigoso. Aí na página 89 nós continuamos aí a ver as palavras desconhecidas, olha só. Eclodir, sair da concha, abrir-se. Ignaro, que é ignorante, que não sabe. Predador, animal que se alimenta de outro animal. Então essas são as palavras
que talvez a gente não tenha conhecimento delas e que agora, olhando aqui o significado, fica mais claro para a gente entender o texto, ok? Vamos saber um pouquinho sobre a Marina Colasanti, que é a autora desse texto? Olha só, ela nasceu na Itália em 1937, mas aos 11 anos imigrou para o Brasil, onde estudou artes plásticas e atuou como jornalista. Na literatura, destacou-se como escritora de crônicas, contos e poemas, tornando-se referência em literatura infanto-juvenil. Marina Colasanti recebeu importantes prêmios por suas obras e tem mais de 30 livros publicados ao longo de sua carreira. Então esse é um pouquinho da vida da autora do texto. Já descobrimos as palavras, já descobrimos um pouquinho a autora aí do nosso texto, agora a gente vai fazer um comentário sobre esse texto, que por sinal é bem triste. O que aconteceu nesse texto? Né? Esse caracol, ele vivia solitário dentro de um zoológico, né? Até por isso que a gente sabe que animais eles têm que viver na floresta, né? Os animais eles foram feitos para viverem livres no meio das árvores, no meio dos bosques. E esse coitado desse caracol, ele era muito sozinho dentro desse zoológico. Né? Por mais que por ali passassem pessoas, igual comenta o texto, né? O texto fala assim que tinha o tratador que ali, né? Fome esse caracol não passava, ele não tinha perigos como ele tinha na floresta, mas ele não era feliz. Por quê? Porque ele não tinha outro caracol da espécie dele junto com ele. Ele era sozinho e solitário. Imagine se você sozinho, sem ninguém para poder conversar, sem ninguém para poder contar nas horas mais difíceis, sem ninguém para poder ser feliz. Deve ser muito triste. E assim sentia-se esse caracol, muito triste, né? Até o ponto dele deixar que alguém pisasse nele para ele então morrer. Ele pediu que a morte viesse, porque ele não aguentava mais viver daquela forma, sem ninguém da espécie dele junto com ele, né? Então esse texto é um texto para a gente refletir, uma crônica para a gente refletir bastante. Será que é interessante deixar os animais presos sem a companhia da espécie deles? Né? É um texto bem emocionante e bem triste, faz a gente pensar bastante sobre a vida da gente, né? Sobre a alegria de se viver com as pessoas que a gente gosta. Não é gostoso viver com seu pai, com a sua mãe? Agora imagine esse caracol que vivia sozinho, solitário, só lembrando nos outros, né? Agora então, nós vamos para as nossas atividades, que estão aí na página 90 do livro de vocês, ok? Ali ó, página 90. A primeira questão, ela diz o seguinte: para escrever uma crônica, geralmente o autor se inspira em acontecimentos do dia a dia, que podem ocorrer à sua volta ou não. Em que Marina Colasanti se inspirou para escrever essa crônica? Então, só para recapitular, na aula da semana passada a gente falou sobre crônica, né? Então, as crônicas, elas são escritas baseadas em fatos reais, assuntos que acontecem no dia a dia, seja perto de mim ou não seja. Pode ser um assunto que esteja acontecendo lá no outro país, mas que são assuntos atuais, assuntos do dia a dia. E essa autora desse texto, desse nosso texto de hoje, a Marina, ela se inspirou no que para poder escrever? Qual foi o assunto que ela escolheu, que ela então escreveu esse texto? Lá no comecinho do texto, antes mesmo do texto, já tem uma explicação breve sobre isso, ok? Aí vocês podem fazer as respostas aqui mesmo no livro, tá bom? Número 2. Nas crônicas, o autor é livre para expressar seu modo particular de ver e interpretar as coisas. De acordo com o ponto de vista da cronista, de que teria morrido o último caracol da Polinésia? Então, por que é que esse caracol morreu? Né? A gente comentou bastante, o professor comentou agora na explicação também. Por que ele morreu? Será que é porque ele estava se sentindo muito feliz e morreu? Será que foi isso? Então é você que vai colocar a resposta para nós de acordo com as explicações. Número 3.
Releia este trecho do último parágrafo da crônica. Mas os outros todos foram acabando aos poucos, vítimas do único predador disposto a transformar suas conchas em objetos turísticos. Quem seriam os outros? Como você descobriu essa informação? Quem seriam esses outros aí, que pegaram essas conchas e que transformaram eles em objetos, né? Normalmente o ser humano é que gosta de fazer esse tipo de coisa, né? Pegar lá dos animais, matar os animais, tirar a pele dele, ou às vezes pegar lá algum animal que tenha pena, né? Pegar as penas e fazer como um objeto de uso pessoal da própria pessoa, né? Será que esses outros seriam esses seres humanos? Então é vocês também que vão colocar para nós as respostas. Letra B. Quem seria esse único predador? Como você chegou a essa conclusão? Quem seria esse único predador que ameaçava esse caracol? Quem será? Lá no texto ele está dizendo bem especificadamente, tá bem? Nós vamos agora para a pergunta de número 4, que diz assim: releia este trecho da crônica, prestando atenção às palavras em destaque. Pois eu uso dizer que sei o que foi o que o matou. Ele morreu de ser o último, morreu de sua extrema solidão. Sua vida não era acelerada, nada capaz de causar-lhe estresse, mas era dinâmica. Ao longo de um ano, graças a esforços e determinação e impulso fornecido pela própria natureza, o molusco lograva deslocar-se cerca de 70 centímetros. Letra A. A quem se referem as palavras destacadas? Que nome essas palavras substituem? Aqui nesse trechinho, vocês podem perceber que está destacado a letra O, né, a vogal O pronome ele, o pronome sua, o pronome lhe e a palavrinha molusco. Essas palavras que estão em destaques, que estão em negrito, pode reparar que elas estão todas com cores mais fortes, elas estão substituindo qual palavra lá do texto? Qual será que ela está substituindo? Né? Vocês é que vão colocar aqui para nós quais são as palavras que elas estão substituindo. Letra B. Reescreva esse trecho trocando as palavras destacadas pelo nome que elas substituem. Aí você vai ter que voltar lá no texto e ver qual o nome que elas estão substituindo. Vamos voltar lá no texto para a gente ver, Então esse daí, releia este trecho da crônica e preste atenção nas palavras em destaque. Então vamos voltar lá no texto para a gente ver se a gente acha e para ver qual é a palavra que a gente vai ter que acrescentar ali, certo? Vamos achar o trecho aqui, onde mostra. Pessoal, então tá aqui o trecho, que a gente acabou de ver lá embaixo, que foi pedido para então a gente ver quais essas palavras aqui, o que essas palavras estão substituindo, tá vendo? Tá aqui o trechinho no texto, ok? Aí a gente volta aqui no texto e dá mais uma olhada e a gente tenta analisar e perceber quais palavras ou qual palavra, né, essas palavrinhas em destaque elas estão substituindo. A gente tem que voltar aqui, reler mais uma vez e prestar atenção, tá bom? Aí voltando novamente lá na nossa questão número 4, só para a gente finalizar a aula de hoje. Vamos voltar. Só para relembrar. Então, vocês vão reescrever novamente esse trecho aqui, ok? Esse trechinho todo, vocês vão reescrever novamente, ok? Nessas linhas aqui, nesse espaço que tem aí do livro de vocês. Vocês vão reescrever esse trecho colocando no lugar de o, de ele, de sua, de lhe e de molusco, uma única palavra que substitui todas elas,
ok? Vai ficar meio repetitivo o texto, mas é assim mesmo, tá bom? A pergunta de letra C, vocês não precisam fazer, ok? Somente até a letra B. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham ainda alguma dúvida, consulte o professor ou a professora da sua escola aí no seu grupo de estudos, ok? A gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá! Olá pessoal, como vocês já me conhecem, sou o professor Luiz, estou trabalhando na disciplina de matemática com vocês. Estamos no nosso material de estudos da quarta semana, aula 1. Tudo bem? Nosso conteúdo de hoje é valor absoluto e valor relativo. O que é valor absoluto e o que é valor relativo? Nós vamos retomar sobre o quadro valor posicional, certo? Vamos ao nosso conteúdo? Então, nós temos uma explicação, certo? Do que são valor relativo e valor absoluto. Valor absoluto é o valor do próprio algarismo, é seu valor isolado. Então, por exemplo, 2, independente da posição em que ele ocupa dentro do número, ele continua sendo o algarismo 2. E valor relativo? É o valor do algarismo de acordo com a posição onde ele se encontra. Então, daí vai ter essa variação. Se ele está na unidade, ele estará equivalendo ao valor do algarismo. Se ele mudar para a dezena, por exemplo, o algarismo 5, se ele está na unidade, ele continua valendo 5. Se ele vai para a dezena, ele passa a valer 50, porque uma dezena é 10. 5 dezenas, 50. Nós temos um exemplo do número 864, para exemplificar o que o professor falou aqui. Então, no número 864, o número 4, ele tem valor absoluto 4, certo? E valor relativo? Também 4, porque ele está na unidade. O número 6, o algarismo 6, certo? Ele tem valor absoluto 6, porém o valor relativo ele já altera. Como ele está dentro da dezena, ele passa a valer 60. E o algarismo 8, o valor absoluto é 8, certo? E o valor relativo é 800, porque ele está na centena. Uma centena vale 100, 8 centenas, 800. Ok? Vamos aos exercícios agora. Atividade 1. Escreva o valor absoluto e o valor relativo dos algarismos em destaque. Então, nós temos ali 6 números, certo? Para vocês observarem o algarismo que está em destaque dentro deles. O professor trouxe para vocês o quadro valor posicional novamente, com os 3 primeiros números do nosso exercício. Então, o primeiro número, 989. Se eu for realizar a distribuição dele no quadro valor posicional, como que fica? 9 unidades, 8 dezenas e 9 centenas, certo? Voltando para a atividade. Então, o algarismo que está em destaque no nosso primeiro exercício, do número 989, é o número 8, certo? Valor absoluto. Qual que é o valor absoluto desse algarismo 8? 8 mesmo. Coloquem lá na atividade de vocês. Agora, valor relativo. Sobre o valor relativo, eu tenho que observar qual ordem que ele está ocupando. Vamos lá, então. Está ocupando a ordem da dezena. Se ele está na dezena, ele continua valendo 8? Não, ele passa a valer 80, certo? Façam um registro na atividade de vocês. Assim vocês farão com os demais exercícios. Caso vocês queiram, vocês podem até montar o quadro valor posicional igual ao do professor aqui, que vocês estão vendo na tela. Tudo bem? Então, o segundo número é o 5.362,
o que está em destaque, o algarismo em destaque, é o algarismo 5, certo? Então, qual que é o valor absoluto desse algarismo 5? Coloquem na atividade de vocês. E na segunda coluna, qual é o valor relativo? Esse 5, ele está valendo quanto dentro deste número aí que nós estamos trabalhando? Certo? O terceiro número é o 460, o quarto número 1215, o quinto número 767 e o último número 663. Então, vocês têm que observar esses dois conteúdos que o professor falou aí para fazer essa atividade da número 1. Continuando, nós temos a número 2. Observe este número e indique. Então, o número que está no nosso quadro é o 5.689. Letra A. O algarismo de maior valor absoluto. Certo? Então, valor absoluto é o valor que está aparecendo, é o número que está aparecendo. Inclusive, eu até coloquei como exemplo para vocês. O número 5.689. Qual é o algarismo que tem o maior valor absoluto? É o número 9, o algarismo 9. Letra B. O algarismo de menor valor absoluto. Agora vocês vão observar qual é o menor dentro do número 5.689. Qual é o menor deles? Letra C. O algarismo de maior valor relativo. Agora já começa a trabalhar de acordo com a posição que o algarismo está ocupando. Então, qual é o valor de maior... Qual é o algarismo de maior valor relativo? Vocês vão observar aqui, né? Qual está ocupando a maior ordem. Letra D. O algarismo de menor valor relativo. Vamos fazer a observação, certo? E fazer o registro. E a letra E, a soma dos valores absolutos do algarismo. Então, vocês vão fazer a soma desses algarismos e fazer o registro aqui. Por exemplo, 5 mais 6, quanto que dá? Mais 8 e mais 9. Qual é o total? Nós estamos trabalhando com valores absolutos aqui na letra E, tá? Número 3. Dê o antecessor e o sucessor do número em destaque. Então, qual número vem antes do 9.347 e o qual vem depois? Faça um registro no espaço indicado. Número 4, para a gente finalizar. Observe o número e responda. Então, ali eu tenho o número 127.435. Agora, a observação sobre ele. Que algarismo ocupa a terceira ordem? Qual algarismo que está ocupando a terceira ordem? Lembre lá do quadro valor posicional. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Qual é o número que está ocupando a terceira ordem aqui? É o número 4. Façam um registro lá então, na atividade de vocês. Letra B. Qual algarismo tem o maior valor absoluto? Então, observando esse número, qual é o maior algarismo entre eles? Façam um registro no espaço. Letra C. Qual algarismo tem o menor valor relativo? Tá, então, agora vocês vão ter que ver o valor posicional de cada algarismo para fazer o registro, né? Dependendo da posição. Qual é o que tem o menor valor? Certamente é o que está na unidade, né? Letra D. Que algarismo ocupa a ordem da unidade de milhar? Qual algarismo que está na unidade de milhar? Podem até circular no número lá para vocês saberem e registrar. Letra E. Quantas ordens possui este número? Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Quantas ordens totalizaram aqui? E por fim, quantas classes? Lembram que lá no início, quando a gente começou a trabalhar com o material de estudos que vocês estão recebendo, nós trabalhamos sobre o quadro valor posicional. O professor explicou sobre ordens, classes, valor posicional. Então, quantas classes tem? Lembram lá do pontinho? A cada 3 algarismos, a cada 3 ordens, eu mudo uma classe. Então, aqui, quantas classes eu tenho?
classe das unidades e classe dos milhares. Então, quantas classes são? Façam o registro aqui. Essa foi a nossa aula de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato com o professor da sala de vocês lá no grupo de estudos. Eu agradeço a atenção, até o nosso próximo encontro.